Está começando mais um Opinião Pernambuco. Eu sou Ariana Pacheco e hoje a gente conversa sobre quilombolas brasileiros. Em 150 anos, o censo de 2022 foi o primeiro a incluir na sua contagem os quilombolas. De acordo com os resultados que foram divulgados no mês de julho, cerca de 1,3 milhões de brasileiros se identificam dessa forma, o que representa 0,65% da população do Brasil. Só a região do Nordeste, por exemplo, concentra quase 70% dos quilombolas. Bom, os números a gente já tem, mas o quanto um levantamento como esse é importante para as comunidades? O que é que pode mudar daqui para frente? Para responder essas e outras perguntas, a gente recebe no Opinião Pernambuco de hoje Dadá Quilombola, professora e coordenadora estadual dos Quilombos de Pernambuco, e Romero Almeida, quilombola da comunidade de Trigueiros e gerente de educação quilombola da Secretaria de Educação do Estado. Dadá e Romero, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Um prazer recebê-los. E aí, Dadá, primeiro, antes da gente entrar de fato nesses resultados, né, do Censo 2022, eu queria fazer um breve resgate histórico, né, das comunidades quilombolas. Quando é que elas surgem aqui no Brasil e por quê? Bom, ela surge desde o tempo da escravidão, né, dos quilombos, né, quando os negros não quiseram mais apanhar e fazia as comunidades, né. Então, aí, eles ficaram, né, se reunindo, né. Daí, existia os líderes quilombolas, né, que nem lá no quilombo Catucá era o líder quilombola João Batista, né. Tem o Zumbi dos Palmares, tem o Zé Piolho, Teira de Bengala, que esse pessoal foram quem trouxe toda a resistência, né, para nós hoje, né, dos quilombos do Brasil, estar aqui, né, conversando com vocês sobre toda essa importância, né, que tem para nós como líderes quilombolas, né, trazer de volta a nossa história, a ancestralidade, tudo isso que faz com que a gente sabe que tem um preconceito, né, tem a intolerância religiosa, mas não deixa de que nós, enquanto coordenador estadual, desiste, né? Sempre está na persistência, na resistência, porque a gente acredita que nós vamos chegar lá e é isso, existiu por conta da resistência de nós, né? Estarmos aqui à frente e dizemos que estamos aqui e queremos melhoria para o nosso povo. E você lutou pelo reconhecimento, né, do lugar que você mora, aqui como um remanescente, né, do quilombo do Catucá. E quais foram os desafios que você enfrentou, assim? Você falou de preconceito, né, com relação aos quilombolas. Quando eu iniciei, nós não sabíamos que era quilombola. Foi através, né, de Givânia de Conceição das Crioulas, que conhecia o secretário de Política Social. Aí ela disse que em Goiânia teria um quilombo e ele precisaria de 2 pessoas para ir, né, a esse encontro. Foi de 1 a 3 de maio de 2003, né, eu acho que há 24 anos, né, nessa luta. Aí foi quando eu fui, né, me identifiquei, né, como quilombola, porque na aparência você vai ver que a cor não diz que eu sou, mas aí a pessoa falou, você vai, volta, senta com seus pais e pergunta quem foram seus ancestrais. Meu pai, ele está hoje com 100 anos, aí ele disse assim, o meu avô era alemão dos olhos azuis, né, e minha avó negra. Aí eu conheci meu avô Nicolau, que era negro, né, e casou com minha avó Amélia Branca. Daí eu tive, né, de me aceitar, né, e dizer que eu não poderia deixar de estar na luta, porque foi muito duro para mim, principalmente para eu começar a dizer que a comunidade era quilombola. Eu tive que, com minha família primeiro, né, dizer que nós éramos quilombolas, e na época estava passando uma novela Escravizal, aí você já vê como era o tabu das meninas, né? Ah, você é quilombola?
Mas aí não resisti, eu sempre fui essa pessoa que gostava sempre de estar, né, me envolvendo. E aí foi um preconceito, porque eu sou negra, quilombola, candombezista e juremeira, aí eu dizendo, com essa cor, dizendo que era negra, o pessoal dizia, mas tu sou negra não, tu sou branca. Aí eu dizia, não, eu sou negra porque é a minha história, é a minha ancestralidade, é meu povo. Então, na luta, que pelo preconceito que eu sofri, né, eu tive que me reeducar, procurar saber de quem era a minha descendência. Aí foi quando eu descobri que eu era remanescente de quilombo do líder, né, João Batista, que ele se chamava Malunguinho por conta, na época, como até hoje, as autoridades Malunguinho, né, que na língua banto quer dizer amigo, companheiro, ele sofria muito. Então, eles eram todos chamados de Malunguinho. Quando os policiais chegavam, aí procurava João Batista, que era o líder do quilombo, né? E daí, na época, deram 100 mil réis pela captura de João Batista, e João Galvão, Manuel Pataque, João Bamba, 50 mil réis. O quilombo de Malunguinho foi dizimado no dia 18 de setembro de 1835. Esse ano nós vamos fazer 187 anos de resistência. Aí a pergunta é, por que Dadá está aqui? Pela resistência que estou trazendo de volta, né, junto com os irmãos, né, outros irmãos, os direitos que nos foram negados até hoje. Romero, nesse sentido, qual é a importância de finalmente o censo fazer um levantamento das comunidades quilombolas no Brasil? Olá, Ariana, olá, Dadá, companheira de luta junto ao movimento quilombola em Pernambuco. Essa pergunta é muito importante para a gente observar qual o processo da identificação que se dá em 2022, né, com o mapeamento, com o censo, que até então a gente desconhecia. Onde estão os quilombolas desse país? Onde estão os quilombolas em Pernambuco? Né? Dadá faz a reflexão e traz a memória para a gente aqui, né, de todo o passo histórico de 2003, que o movimento de Pernambuco, desde os anos 90, vinha buscando se estruturar. O primeiro encontro das comunidades quilombolas ainda na segunda metade dos anos 90. E essa estruturação junto de Pernambuco se dá no Brasil. Né? Protagonistas pernambucanos, quilombolas pernambucanos, fizeram parte da existência do que é o movimento quilombola no Brasil, esse processo de identificação do Brasil. E esse impacto e essa importância se dá para saber quantos somos de fato. Onde estamos de fato. Eu sei que os dados ainda vão ser ainda mais destrinchados com o passar do tempo, mas isso reflete onde estamos, quantos somos e que políticas públicas precisam impactar a nossa população, seja na educação, seja na saúde, de que forma nos atender e chegar até a gente. É bom, Ariana, a gente sempre refletir que esse processo não é mais uma divisão da sociedade brasileira no processo de fragmentação. Não é isso. É mostrar que a nossa sociedade e o nosso país, ele é impactado e ele vive num processo de uma diversidade. E quando a diversidade ela é observada, ela é atendida, o ambiente da política também atende como é que essa diversidade sofre com impactos que são totalmente históricos e vem aí fragilizando a vida de muitos e de muitas, que não é de hoje, como Dadá colocou pra gente. Tá? É coisa histórica, é coisa que é histórica ao mesmo tempo, se transmuta no processo, no presente, nas nossas vidas das comunidades. Desde a gente estar aqui mais próximo do litoral com Dadá, ao exemplo, eu que estou lá um pouco mais ali em Vicência, que é em Trigueiros, na comunidade Trigueiros, e comunidades que estão de ponta a ponta do nosso estado. Hoje as comunidades quilombolas em Pernambuco estão em todas as regiões do estado pernambucano. Em todo o Brasil, né? A gente vai ver o reflexo aí do censo, aí está em 24, 25 estados e mais o Distrito Federal. Tem presença quilombola na nossa história, mas também no nosso presente. Quais são os impactos, quais são as importâncias e como o novo censo produz algo, essencialmente.
que os quilombos ainda precisam, como estão a fragilidade dessas famílias, dessas vidas. Como pensar políticas públicas direcionadas, né? Assim, pensando justamente nessa diversidade brasileira Além que você falou, do processo de pensar, né, os quilombos estão lá gritando as políticas públicas que precisam. Exato. É de moradia, é de educação, é de saúde pública, é de segurança alimentar. Políticas como essas, os quilombos estão gritando faz um tempão, né? E fazer ouvir de forma material. Que fazer ouvir, eu tenho um número. O número talvez não seja o total ainda, fragilidades que o censo pode ter sofrido. Mas esse é o número que nós temos. As comunidades estão aqui, ali. Como é que eu consigo chegar? O governo agora sabe. Os governos, nós também, enquanto quilombolas, sabemos cada um onde estão com o novo censo. Então, é para a gente observar. 1.300.000 quilombolas que estão espalhados pelo nosso Brasil refletem e é assim, tem aqui a política, aqui tem tantas pessoas, aqui precisa de escola, aqui precisa de segurança alimentar. Então é muito importante a gente observar o que o censo está nos trazendo. Eu falei na abertura, né, que só a região Nordeste concentra 70%, né, dessa população que se identifica como quilombola. O que é que explica uma maior presença no Nordeste em comparação a outras regiões do país? O que é que vocês acham? Eu acredito que esse processo de concentração, além de todo o processo histórico que o Nordeste brasileiro também vive, também o processo de identificação, né, dos quilombos no nosso estado. Se concentra maior, está lá na Bahia, aqui em Pernambuco, no Maranhão. Então, essa concentração se dá basicamente do processo do ambiente colonial, mas também do processo da identificação e da resistência também no nosso Nordeste brasileiro. E aí, Dadá, aqui em Pernambuco são quase 79.000 quilombolas, né? Como é que está organizado essas comunidades aqui em Pernambuco? Elas estão organizadas com as lideranças, né? E nós sempre nos reunimos, né, nos encontros da Comissão Estadual, da CONAC, né, para falarmos de políticas públicas, né, para esse povo. E nós, enquanto coordenadores, nós vamos para esses encontros e chegamos lá, nos reunimos com a comunidade, né, e procuramos saber qual a prioridade delas, né, para que nós possamos trazer as políticas públicas. O Romero citou bem, educação, né, saúde, que nós temos aí a anemia falciforme, né, que é uma coisa impactante nas comunidades quilombolas, né, a educação, que ele é gerente da educação escolar quilombola, que eu digo sempre que é preciso implementar a Lei 10.639 nas escolas. Porque, Romero, eu digo sempre... Só para a gente dizer que lei é essa para quem está ouvindo a gente. É a 10.639, né? Ela fala o quê? Que ela fala que é obrigatoriedade ensinar a história afro-brasileira. Não é a história do Brasil, é a nossa história. É a história da comunidade trigueiro de Romero. Quem foram os primeiros povos? Quem esteve lá? Por que Romero Bita? Quem foi os primeiros povos da comunidade quilombola de Dadá? Então, isso para nós é gritante, né? Porque quando a gente está nesse encontro, a gente tem que falar, né, com as pessoas, né, com os gestores municipais, né, e dizer a ele quais são as políticas públicas, por que nós queremos, porque nós somos quilombolas e precisamos estar sempre atento a tudo. Eu estive no seminário, Romero, ontem, do ODS, que é Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e lá foi do Projeto Curumim. Lá ela falava de leis, né, que existem no município que nós não sabíamos. Então, isso para nós foi um momento da gente se sentar, né, com esse pessoal, sentar com o prefeito, com os gestores, para procurar saber a lei. A lei está aí. Por que os quilombolas não conhecem essa lei? Por que não é implementada essa lei? Então, a nossa luta, a importância, quando as comunidades se reúnem, é pelas políticas públicas, né? Eu creio que o Romero vai falar daqui a pouco o território. Como é que está a nossa territorialidade, né? Os meninos se reuniram, né, com a comissão, com o INCRA, né, onde eles... a nossa lição de casa é fazer um levantamento
daquelas comunidades que têm processo aberto no INCRA, para que o INCRA possa dar continuidade e vá lá dizer, ó, essa terra aqui de Romero, Trigueiros, vai pertencer, tem que ter a demarcação. Então, a importância de tudo isso para que nós permaneçamos na luta, né, para as políticas públicas. Você falou aí de território, Dadá. É minha próxima pergunta, né? Porque, segundo o censo, hoje existem quase 3.000 comunidades quilombolas reconhecidas, né, pela Fundação Palmares, mas somente cerca de 500 têm o território delimitado. Ou seja, 87%, né, dos que se reconhecem como quilombola estão fora de áreas demarcadas, né? Quais são os entraves, Romero, que acabam gerando esses números que a gente encontrou no levantamento do censo? Os entraves principal é um grande latifúndio ocupando muitas terras do nosso país. O ambiente dessa ocupação acaba sufocando muitas comunidades. Vamos trazer referência aos nossos territórios, como são ambientes da agricultura muito forte, né, Dadá? E essa agricultura de grandes latifúndios ocupando esses espaços. Isso não acontece só na região da Zona da Mata, que é o nosso caso, mas em todo o Brasil, né? Os grandes latifúndios ocuparam as grandes faixas de terra. E as famílias ficam, muitas delas, sufocadas em pequenos espaços, sem conseguir aí conseguir produzir, conseguir ter os seus ambientes para o plantio e acaba com isso, esse processo de titulação das comunidades quilombolas sendo fragilizados, sendo demorados, atrasando, não sendo feitos com eficiência. Muitas nossas comunidades estão certificadas pela Fundação Cultural Palmares desde o início dos anos 2000. Né? E nós estamos em 2023 e ainda sofremos com essa fragilização no processo de titulação das terras da maioria dos quilombos em Pernambuco. Se são essas referências dos 3.000 aí que a Fundação Palmares tem um certificado, né? Certificou essas comunidades, quantas ainda precisam aí do processo da titulação? Aqui em Pernambuco, um dos maiores exemplos. Nós temos 149 territórios certificados em Pernambuco e esse número aí não passa, é bem reduzido, 2, 3, 4, não passa disso no processo, é muito pequeno. Quase não temos comunidades aí com Pernambuco com... A gente não chega a 10 titulada? Não. Mesmo. E isso no caso, essa questão por terra mesmo, né? Esse poder dos latifúndios de não tensionar permitir, e também assim. nem só permitir que o governo também faça a implementação da política desse espaço, né? De reforma agrária, de fato, de observar. Quem cuida disso é o INCRA, né? Isso, quem cuida disso atualmente é o INCRA. E muitas comunidades estão ali sufocadas, com terras um pouquíssimo para conseguir produzir por causa desses grandes entraves. E aí, Dadá, qual é a importância e o significado desse reconhecimento, dessa delimitação de terras para uma comunidade quilombola? A importante é o seguinte, porque eu sei, eu só vou falar do meu quilombo, né? Lá a gente não tem mais espaço para nem para plantar e nem para fazer casas, porque a família cresce, né? E no quintal, aí vai se fazendo uma casa, vai se fazendo uma em cima da outra. Então, essa importância da delimitação das terras é para que os povos, né, as famílias, possam ter um espaço, um lugar para voltar a plantar, né? E também para fazer suas casas e a gestão também fazer escolas que precisam, né? Tem comunidade que ainda não tem escola, não tem posto de saúde. Então, eu acho que a importância é essa, da gente tá na luta e ter uma vida melhor, uma casa mais digna, saúde, porque você sabe que a pessoa sem uma moradia digna, eles não vão poder dar o conforto aos filhos, né? E também não vão poder dar educação, nem tampouco a saúde. Então, esse espaço é importante por conta disso. É a demarcação e a gente ter, né, Romério, o nosso espaço para nós podermos fazer as nossas casas, né? E o que precisa, né? Eu queria, nesse processo, continuar conversando contigo, Ariana, e o pessoal que vai estar nos ouvindo, de observar. O território é a base de significado para os quilombos. Não existe quilombo sem território.
principal ponto que a gente utiliza como ambiente de referência é o nosso território, porque ele tem algo muito, muito importante, que é o significado. Não é simplesmente um pedaço de chão, não. Um pedaço de chão pode ter em qualquer canto, qualquer lugar. Os quilombos, o significado se torna diferente porque ali está a ancestralidade, ali estão as memórias, ali está a vida e está a história das pessoas. Então, para os quilombolas e para os povos tradicionais do nosso país, o território ele marca o princípio, ele marca a existência. É a partir do território que eu luto, a partir do meu território que eu luto pela educação, é a partir do território que está o significado de conviver com Dona Maria, com o seu José, com a minha avó, com a avó do... Enfim, é o território que traz a grande simbologia da existência. Não é simplesmente o chão. É o chão, é a terra, mas o que ele significa, o que ele produziu de significado e de vida, identidade, e até digo, de filosofias de existência. Que a gente sempre observe isso. O que os territórios... Por que essa luta do movimento quilombola? Por que essa luta dos movimentos dos povos indígenas pelos seus territórios? Porque ali tem um significado de existência. Sujeitos e quilombolas e indígenas, por exemplo, fora dos seus territórios, muitas vezes se sentem sem um lugar que se achegue, que se observe como seu, como parte do princípio de sua vida e de sua história. Então, a terra significa esse processo essencialmente como simbologia de existência e essencialmente nesse processo dos quilombos de resistência. Eu existo, resisto e ali eu consigo viver conforme o território ele produz, tanto a partir da terra, mas também com as simbologias do dia a dia, a forma que ele vai se constituindo, que foi se constituindo e vai se constituindo nos processos de relações. Bom, Dadá e Romero, chegou a hora da gente fazer o nosso primeiro intervalo, né? Mas daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre quilombolas brasileiros. Nossos convidados são Dadá Quilombola, professora e coordenadora estadual dos quilombos de Pernambuco, e Romero Almeida, quilombola da comunidade de Trigueiros e gerente de educação quilombola da Secretaria de Educação do Estado. Não sai daí. Voltamos para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. Eu sou Ariana Pacheco e hoje a gente está conversando sobre quilombolas brasileiros. Nossos convidados são Dadá Quilombola, professora e coordenadora estadual dos quilombos de Pernambuco, e Romero Almeida, quilombola da comunidade de Trigueiros e gerente de educação quilombola na Secretaria de Educação do Estado. Só lembrando que o Opinião também está sendo transmitido pelo youtube.com/TVU Recife. Dadá, no intervalo você estava comentando sobre esse processo de censo lá na sua comunidade. Como é que foi e quais são os resultados? Olha, para mim e para a comunidade foi muito importante, porque eu ficava muito triste quando nos encontros, né, nas minhas falas, nas minhas entrevistas, as pessoas perguntavam, eu dizia que eles não queriam se reconhecer enquanto quilombola, mas através do censo tá a importância, né? Foi uma luta, né, de nós nesse censo estarmos, né, visto em todo o Brasil, né, que antes não sabíamos onde é que nós estávamos, cadê os quilombolas de Pernambuco? Hoje com esse censo nós sabemos, né? Eles sabem onde está cada um, onde é que se encontra. Então, o censo foi 2.433 pessoas que se declaram quilombolas, né? Só que lá está aparecendo, Romero, Goiânia. Goiânia é o município. Eu sempre digo que nós, quando estamos nos espaços, primeiro vê o município para primeiro ver nós enquanto quilombola, né? Mas aí, beleza, é importante que ele se declara quilombola. Agora, a luta é, né, a comissão, tanto a comissão estadual como a CONAC, né, fazer o encontro nessas comunidades, né, e ver o que é que as políticas públicas, né, porque se fala muito de moradia, né, que precisa, fala-se muito de saúde, uma saúde de qualidade. Temos anemia falciforme. Lá mesmo tem uns 5 a 6 casos, onde as pessoas acordam de 5 horas,
o município dá um micro-ônibus e vai procurando, pegando as pessoas. Quando chega lá no Recife, aí vai deixando aquelas pessoas em determinado hospital. Isso é muito desgastante, porque eu tinha uma prima que já faleceu, ela tinha anemia falciforme, quando tomava o medicamento, muitas vezes ela não voltava, Romero, porque ficava muito debilitada. Então, o que é que nós, enquanto coordenação, podemos fazer? É ir à Secretaria de Saúde, né, pedir para que elas possam levar o medicamento ou para o município de Goiânia ou para a própria comunidade, porque se tem um postinho, tem um médico, não tem um medicamento, para aquelas pessoas não se desgastarem tanto e sair de sua casa. Então, a importância desse número, né, que o censo, né, divulgou, é muito importante, né, não só para o quilombo de Goiânia, do quilombo Catucá, mas para todos os quilombos de Pernambuco, porque aí é quando nós vamos ter mais um trabalho. É que nem Romero falou, né? É preciso resistir. Então, eu digo que a minha resistência hoje, persistência hoje de estar aqui enquanto coordenadora, enquanto mulher, é essa luta, é a resistência de outros, né? Para a gente poder continuar aqui. Assim, qual a importância, vocês acham, de, além assim, de pensar em políticas públicas, realmente dar visibilidade? Qual a importância disso para esse contexto que você falou, Dada? Qual a importância de se realizar essa contagem para esse contexto que você falou, Dada, de preconceito que as pessoas têm de se reconhecer? A gente tem que ter um trabalho, né, voltado, né, como se diz, oficinas, palestras, né, trazer pessoas que possam falar para ele, porque a gente sabe que santo de casa não faz milagre, né? Então, é preciso a gente ver aquelas pessoas que possam ir até lá e falar, né, o porquê ser quilombola, o que é ser quilombola. Ontem o pessoal estava lá, né, a Cida e o Milton, aí fizeram essa pergunta aos alunos: o que é ser quilombola? Por que ser quilombola? Aí teve um que respondeu: não, ser quilombola é porque a gente mora aqui, a nossa história, a nossa ancestralidade. Quer dizer que elas já estão, né, acordando para o que é ser quilombola. E esse número vai fazer muito significado para nós enquanto liderança e coordenação. Essa visibilidade ajuda, Romero, a quebrar esse tipo de preconceito? A gente sabe, Ariana, que, como você coloca, essa visibilidade contribui no processo da quebra do preconceito. O não reconhecimento, ele se dá pelo todo o contexto histórico que a gente viveu, que a gente vive na história do nosso país. O que a população preta sofreu e sofre no nosso país? O ambiente do preconceito, o ambiente do racismo, o ambiente do racismo religioso. Quem quer ser negro na história desse país? Né? O processo de embranquecimento da história do país a gente consegue observar. Não é de hoje, não é de ontem. Essa dificuldade, muitas vezes, de uma pessoa chegar num quilombo: você é quilombola? Não, eu nunca vi falar essa palavra aqui. Eu sei que eu sou de Trigueiros, eu sei que eu sou de Catucá, eu sei que sou de São Lourenço. Eu sei que eu sou desse lugar. E o que esse lugar representa? Né? Que história faz existir determinado quilombo? São esses processos que é a identificação. Talvez na minha comunidade, quando eu era criança, eu não sabia o termo quilombo. Não falava. Mas os mais velhos vão contar a história de como é que fez existir o nosso lugar, a minha comunidade. Como tantos outros quilombos. Né? Se torna um termo político, né, para identificar as localidades pretas que estão tanto no ambiente urbano como na zona rural, que é onde basicamente as estruturas dos quilombos em Pernambuco estão, mas é o instrumento do termo que significa, que faz existir os nossos quilombos. Como nada clica. Porque muitas vezes chega uma determinada comunidade, ela não se reconhece. Claro, é evidente. Quem é o povo preto na história desse país, minha gente? Para a gente observar isso. Não é o processo da invenção, é do reconhecimento. Eu consigo me enxergar a partir da minha história quando eu conheço. E porque a juventude e as nossas crianças muitas vezes sofrem com esse apagamento? Porque a nossa escola muitas vezes não fala sobre isso. A escola não vai ter uma educação que tenha como premissa o ambiente da identificação. Mas agora a escola tem um instrumento, o censo demográfico, para observar. Na nossa comunidade, tantas pessoas se reconheceram. Em Pernambuco, 78 mil pessoas se reconheceram enquanto quilombolas. Nosso Brasil, mais de 1.300.000. Então, esses instrumentos
que são numéricos, retratam de fato como está os nossos quilombos. E o processo de apagamento histórico, da negação, que você coloca bastante, né, isso vai acontecer em vários e tantos quilombos pelo Brasil afora, se dá pelo ambiente que o racismo produz. Produziu e produz. Produziu a escravidão e produz até hoje todas as violências, muitas das violências que nós observamos contra a população preta, indígena, quilombola, periférica do nosso estado, nosso Brasil. Vamos falar um pouquinho como é que tem sido a postura, né, do poder público ao longo da história, né, com relação aos... Vamos falar primeiro sobre a titulação, né, assim, e depois a gente abre para outros desafios, né, e como é que o poder público tem se comportado com relação a isso. E eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre esse processo e o que faz com que uma comunidade tenha reconhecido o seu direito à titulação dentro de todo esse processo, Romero. Não sei se ficou claro minha pergunta. Sim. Sobre o meio do poder público. A gente sabe que política pública não acontece sem tensionamento. Né? Ninguém, nenhuma comunidade, ou nenhum sujeito, nenhuma parte, uma parcela da população não é atendida quando se tensiona. Eu preciso tensionar determinado, eu preciso gritar, dizer, ó, eu estou precisando disso. Dada falou muito exemplo, né? De saúde. Saúde, a Dada coloca muito bem. A anemia falciforme está em vários quilômetros, inclusive no meu. E o que faz acontecer a política pública? Eu dizer, a gente está passando por isso, a gente sofreu por isso, é o apagamento histórico que vem produzindo. E os quilombos vêm desde... a marcha de 300 anos do Zumbi dos Palmares, que aconteceu em Brasília em 95, que é um grande grito do movimento quilombola na história do Brasil. Então, de lá para cá, que o movimento quilombola vem denunciando. A primeira carta que o movimento colocou, né, que os quilombos que se organizam no Brasil, como se colocou, é a questão, por exemplo, da educação. Que educação nós temos? Em 2008, os quilombos de Pernambuco escreveram um documento, uma carta chamada de Carta de Princípios. Lá diz que educação temos, que educação queremos. Né? E o processo de abertura, por exemplo, de ter um ambiente como um espaço de gerência na Secretaria de Educação, por exemplo, do Estado, se dá em 2023. Então, este ano? Então, olha a distância. Olha a distância que a educação se tem e que essa educação se quer. Claro que avanços foram muitos, né? Um exemplo de processo de política pública, mesmo de educação, hoje em Pernambuco são mais de 90 escolas quilombolas. Né? 2 dessas estão na rede estadual. Né? E o que isso contribui, por exemplo, da identidade e que é a base da tua pergunta, do processo de titulação? Titulação se dá quando a própria comunidade começa a dizer assim, não, a gente precisa que seja titulada, a gente precisa que o governo chegue, a gente precisa que o INCRA assuma esse processo, a gente precisa que o INCRA chegue aqui. Se a gente não luta no processo da identificação, as coisas e a política pública não vai chegar. É isso mesmo, né? Porque a gente precisa da compreensão e da ajuda das pessoas, né? Dos quilombolas, para se identificar. Eu digo que a comunidade é quilombola e que Dadá é quilombola. Mas eu não posso afirmar que Joãozinho é quilombola. É ele que vai se auto-identificar, ele que vai se declarar. Se chega o INCRA chega lá na comunidade de outros quilombos, faz uma reunião e pergunta, vocês são quilombola? Na hora da apresentação, ele vai perceber. Não, meu nome é Gedália Maria, eu moro em São Lourenço. Não, você mora no Quilombo Catucá, em Povoação São Lourenço, na comunidade quilombola. Porque se todos se apresentar e dizer que mora em São Lourenço e não no quilombo, ele vai dizer que ninguém ali é quilombola. Então é preciso, né, esse estudo, né, e com a comunidade, porque desde 2003 que eu venho, né, na luta, dizendo que é quilombola, mas eu digo que a comunidade é, e que Dadá é. E não posso dizer que Romero é quilombola, que é Romero que vai se identificar. Então, é isso, a gente tem que fazer um estudo profundo e levar pessoas, né, para que elas possam, elas mesmas, dizer, ó, vocês precisam, não é dizer que é quilombola porque Dadá está dizendo, é vocês que têm que se identificar, porque aí as políticas públicas não vão chegar no nosso quilombo.
sem a identificação daquelas pessoas, daquelas pessoas que moram ali. Eu queria, passando um pouco dessa questão da titulação, né? Eu queria falar sobre outras urgências das comunidades quilombolas, principalmente aqui de Pernambuco, Dadá. Quais são as questões específicas aqui do nosso estado? Eu não sei se o companheiro Romero vai, como se diz, vai concordar comigo, mas eu acho que é o território. Continua sendo, tem outras prioridades, né? Tem a educação, tem a saúde, mas a importância é o território, porque se os usineiros chegam, aí deixa somente nós com esse espaço aqui. Então a família cresce. Não temos espaço nem para plantar, nem para construir casa. Então, se nós tivermos o nosso território, a titularização do nosso território, eu acho que isso aí vai ficar muito mais melhor para que aquelas pessoas que moram no quilombo estão desacreditadas, muitos saem do quilombo porque não querem viver, né? Lá a maioria no meu quilombo vive da pesca, né? São as quilombolas pesqueira, marisqueira, e muitos saem porque não querem mais viver na maré, que é um trabalho árduo, né? De muita dificuldade. Então, eles tendo seu território, eles podem pegar um pedacinho para fazer a sua casinha, a casa do seu filho, a casa do seu neto, e ali fazer uma plantação de macaxeira, de inhame, de batata. Aí é importante, eu acho que o ponto principal... Tudo parte daí. Eu creio que tudo vai participar da terra, do território, da titularização para nossos quilombos, não só para o quilombo de Trigueiro, para o de Catucá, mas com todos os quilombos de Pernambuco, né? Que nós lutamos pelos mesmos objetivos, mas sabemos que são histórias diferentes, né? Uns têm mais dificuldade, outros têm menos, e assim... Eu vou concordar com o Dadá, né? E eu concordo não pelo um processo Romero, Dadá. É um processo de luta do movimento. Pronto, a gente sempre discute isso lá no Coletivo de Educação, que a Coordenação Nacional da Articulação das Comunidades Quilombolas tem. A base da mobilização é o território. E como eu falei para vocês, e dei todo aquele exemplo e explicação. Se o território move o processo de existência, não é? E a presença nele é estruturante para a existência dos quilombos e assim do seu povo, é a partir dele que as outras lutas elas se agregam. A gente observa que sempre foi complexo. A gente sabe que depois da aprovação do decreto 4887 de 2003, que vai instituir o processo da certificação, da titulação, né? O decreto é um documento muito importante para se compreender o que é quilombo e essa luta pelo território produz, e a partir desse decreto também, né, ajuda a gente conseguir a certificação de tantas comunidades. A gente sabe que a base é a Constituição de 88, né, que é o documento, mas em 2003 que tem esse boom de certificação e posteriormente de titulação de terras quilombolas no nosso país. Então, o território é a base, é a questão urgente, e caminha muito dentro dos nossos territórios, né, Dadá, a educação. Eles são ambientes, porque é a partir da escola que é o fruto do processo da identidade. A escola contribui para isso. A escola faz esse acréscimo. Quando os professores, quando a escola observa, trabalha a partir de uma perspectiva de educação escolar quilombola, né? A partir das vivências, das histórias, das memórias, dos saberes, dos sabores dos quilombos, acaba conseguindo estruturar essa luta pela terra, essa luta pelo território e essa autoafirmação enquanto sujeito quilombola. É um ambiente muito legal. E dizendo que lá, quem não foi ainda em São Lourenço, em Catucá, né, é uns lugares belíssimos para se ver, né? Muito legal, né? Que São Lourenço tem, o Quilombo São Lourenço tem ali em Goiânia, um espaço muito bacana, como tantos outros quilombos, com realidades distintas. Aliás, é sempre a gente observar, não pense os quilombos como de uma forma única. Eles não são. Eles não são. Você vai lá
em São Lourenço, em Goiânia, você vai em Trigueiros é diferente, você vai no Sertão é diferente. Não existe uma comunidade no Brasil igual a outra. Podem até se aproximar de um jeitinho ou de outro, mas eles não são iguais. Porque a história do Brasil, nesse ambiente geográfico e histórico, nunca foi igual. Então, os quilombos não têm como ser iguais. O que processa questões de luta que se aproximam, o que faz formar e existir os quilombos, né? A luta pelos ambientes do território, a luta pela educação, e, além disso, o que a escravidão produziu e faz existir esses quilombos e esses determinados lugares. Tanto no período da própria escravidão, mas também a existência de quilombos no pós-abolição. É importante a gente observar isso. Quilombos, muitos deles no Brasil foram existir pós-escravidão. Que agrupamentos de pessoas negras, de ex-escravizados, né, foram levados a essa condição, vai se formar posteriormente a essa estrutura, posteriormente ao ambiente da abolição da escravidão. Dada, você queria falar? Não. Bem rapidinho, Romero. Queria falar um pouquinho sobre escolas quilombolas. Sim. Você que está à frente aí dessa gerência, né? Qual a importância para as comunidades de uma escola quilombola? Ela é bem diferente de uma escola estadual, essa que a gente conhece ou não? Só para a gente entender um pouco. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Diga aí. As escolas quilombolas, como eu te falei, hoje, no censo de 2000, no censo do ano passado, né, deram um pouco mais de 90 escolas quilombolas. Hoje o estado de Pernambuco tem 2 escolas. Uma lá na comunidade de Conceição das Crioulas, em Salgueiro, né, na comunidade de Conceição das Crioulas, a Escola Rosa Doralina Mendes, e uma escola em Custódia, né, no Quilombo de Buenos Aires, que tem o nome vereadora Alzira Tenório do Amaral. São essas 2 escolas que a rede está. Mas presença de turmas quilombolas o Estado tem em 11 gerências regionais. São 16 que o Estado tem, em 11 tem turmas quilombolas que funcionam, muitas delas dentro da própria comunidade. E as outras 90, quase 90 escolas mais de 90 escolas estão nas redes municipais. E qual o papel da escola nesse processo de território, nesse processo de identificação, nesse processo de identidade? É que a gente vê na parede, no teto, nas ações, nas práticas pedagógicas dos professores, voltadas para a própria comunidade. É a partir da comunidade, é uma frase que sempre uma pessoa muito conhecida de nós, Adriane, disse, é a partir do local para o global. Eu primeiro estudo o meu território. Ali eu consigo ver geografia, ali eu consigo ver matemática, ali eu vejo língua portuguesa, ali eu conto a história de Dona Maria, de Seu José, do lado de Seu Goiô, que é lá na minha comunidade. É a partir das histórias deles que eu consigo ver o que o conhecimento científico foi construído ao longo do tempo. Porque assim, eu não aparto a minha comunidade como se a escola fosse longe ou distante, que os muros se fechem dentro dela. Eu abro ela e abraço ela. Eu abraço a minha comunidade com a escola. Ela é o instrumento de fortificação, tanto territorial, de identidade e, essencialmente, de pertencimento. Não se faz educação, não se faz território, não se faz quilombo sem conhecimento de quem é. E desse auto-reconhecimento de ser quilombola. Dada, experiência lá em Catucá com relação a escolas quilombolas. A experiência é que a gente luta, né? Agora, graças a Deus, né, que a escola, ela é uma escola quilombola, né, onde a gente conseguiu colocar o certificado, né? Quando você chega, você se depara com os cartazes, né? Como a gente é do Quilombo Catucá Malunguinho, a gente tem um negro lá, né, dizendo que é quilombola. Então, os professores estão abertos a fazer capacitações para ensinar, né? Eu sempre digo que a importância da educação escolar quilombola é que é preciso estar na grade curricular da educação, da Secretaria de Educação do município. Por quê? Porque se o aluno não conhece sua própria história, ele, quando vai para uma faculdade, ele não vai querer fazer história. Por quê? Porque ele não conhece da sua própria história, de onde ele veio, quem são eles. Então, essa importância da educação escolar quilombola que Romero fala, essa importância é chegar não só no quilombo, no município que tem escola, mas também no município, porque
o aluno sai da escola Adélia Carneiro Pedrosa, vai para Pontas de Pedra, e de Pontas de Pedra ele sai para a universidade, para as outras escolas particulares. Então, é preciso que lá também ele dê continuidade àquela história, porque Goiânia é rica em história, porque Goiânia não conhece sua própria história. Eu conheço um pouco porque tive que me reciclar, né, para saber falar um pouco. Então, a importância da educação escolar quilombola tem que estar numa grade curricular da educação do município, porque a gente tendo esse espaço, ele pode chamar Maria, pode chamar Joãozinho, que nós temos Dona Orminda de 104 anos, temos minha mãe que vai fazer 90 anos, temos pessoas de 100 anos, que nem meu pai, que nem outros. Então, é preciso a gente pegar esse pessoal e pegar, tal dia eu vou levar Dona Zilda para contar como era a escola, que ela foi a primeira escola. Entendeu? Daí aquele aluno, aquelas crianças vão sentir gosto de dizer, não, eu sou quilombola, eu moro nesse quilombo porque a minha origem está aqui. Então, eu acho que a importância está aí de estar na educação, na Secretaria da Educação, para ir para as escolas e formação de professores quilombolas. Porque a maioria dos professores do Quilombo, Romero, são tudo contratado e concursado, são de fora. As 4 professoras que tinha já estão aposentadas. Então, é preciso um olhar, eu creio que em outros quilombos também estejam nesse mesmo patamar, né? É preciso uma formação de levar o conhecimento e dizer assim, está na escola quilombola, então vocês vão ter... Porque eu acho que educação quilombola, você pode ensinar quilombola na matemática, português, em todas as matérias, principalmente na área geográfica, que nós não éramos vistos geograficamente no mapa. Isso, para mim... Mas, graças a Deus, com muito esforço, nós estamos... Você bota lá, comunidade quilombola, está lá, quilombola é São Lourenço. Quer dizer, nós estamos... Foi uma luta, né? Uma luta não só minha, mas dos irmãos, do movimento quilombola. Porque quando a gente está aqui, a gente frisa muito no quilombo catucá, no quilombo trigueiro, mas a gente fala para o movimento. Quando a gente está aqui, o movimento foi que ajudou a Dadá a dizer assim, Dadá quer se reconhecer geograficamente no mapa. Então, a importância do movimento quilombola, dos coordenadores, é chegar e dizer, nós estamos aqui, nós queremos isso, porque a importância que nós temos é estar sempre nesses espaços, falando, para que o povo saiba onde é que nós estamos, que nós queremos, que nós somos. Gente, eu perdi a noção do tempo. Nosso tempo acabou, infelizmente. Assim, fica aqui o convite para em uma outra oportunidade vocês voltarem. Eu tinha outras perguntas para fazer, mas fica para uma próxima. Quero agradecer demais a participação de vocês aqui no programa, tá? E o Opinião vai ficando por aqui. Eu sou a Ariana Pacheco, conversei sobre quilombolas brasileiros com Dadá Quilombola, professora e coordenadora estadual dos quilombos de Pernambuco, e Romero Almeida, quilombola da comunidade de Trigueiros e gerente de educação quilombola da Secretaria de Educação. Quem assina a direção do programa é Ana Clara Reis, a produção Andréia Rocha e Ricardo Araújo, o áudio Felipe Novaes, a direção de imagem Daniel Mosca e a direção de fotografia Juarez Juara. O programa ainda contou com a colaboração de Marília Ferreira e com os trabalhos técnicos de João Francisco de Melo Neto. Na segunda-feira, o Opinião está de volta com Estela Mari Saldanha para falar sobre o escândalo das joias envolvendo o ex-presidente Bolsonaro e o cenário político brasileiro. Bom fim de semana e até a próxima.